Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Marque e nesse vídeo resolveremos a questão 4, que caiu na prova objetiva do ITA no ano de 2015. Então vamos lá. Seja C uma circunferência tangente simultaneamente às retas R, que é dada por 3x mais 4y menos 4 igual a zero, e S, que é dada por 3x mais 4y menos 19 igual a zero. A área do círculo determinado por C é igual a... Bom, gente, então ele fornece a equação de duas retas e fala que essas retas são tangentes a uma circunferência chamada de C, tá? Bom, as equações das retas estão na forma geral. Então, vale a pena nós fazermos uma análise inicial aqui para ver qual é a posição relativa entre essas duas retas, tá? Para isso, nós iremos encontrar a equação reduzida de cada uma dessas retas, e na sequência conseguimos então obter os coeficientes, o angular e o linear de cada uma delas, para a gente poder comparar eles e definir aí qual que é a posição entre essas duas retas, tá joia? Então vamos lá, de início eu tenho que a reta R, ela é dada por 3x mais 4y menos 4 igual a zero. Se eu for isolar o y aqui, gente, eu ficaria com o seguinte, ó, y igual, passo 3x para o lado direito, passo o menos 4 para o lado direito, e aí aquele 4 que acompanha o y passa dividindo todo mundo. Então eu tenho que o y ele é igual a menos 3/4 de x mais 1. Essa é a equação reduzida da reta R. O coeficiente angular dessa reta seria o menos 3/4. Já o coeficiente linear seria 1. Beleza? Então conseguimos aí obter os coeficientes que definem aí essa reta. Bom, a reta S, na forma geral, você tem 3x mais 4y menos 19 igual a zero. Isolando o y, nós ficaremos com y igual a menos 3x mais 19. Esse 4 que acompanha o y aí passaria dividindo todos os termos, né? Então nós teríamos, basicamente, né, apenas organizando aqui, menos 3/4 de x mais 19/4. Tá? O coeficiente angular, então, dessa reta seria menos 3/4, e o coeficiente linear dessa reta seria igual a 19/4. Tá joia? Bom, com base nisso, com base nesses coeficientes, o que a gente pode concluir? Nós concluímos que nós podemos observar que os coeficientes angulares das duas retas são iguais, então elas são paralelas. Tá? Vamos olhar os coeficientes lineares agora. Os coeficientes lineares, repare que eles são diferentes. Como eles são diferentes, de fato essas retas são paralelas. Se eles fossem iguais, aí essas retas seriam coincidentes, ou seja, haveriam infinitos pontos de intersecção entre elas, né? Tá? Mas nesse caso, como o MR é diferente de MS, isso implica que a reta R ela é paralela à reta S. Tá? Então conseguimos chegar aí a essa conclusão. Bom, com base nisso, já dá para a gente montar tipo um esboço do que está acontecendo. Eu tenho uma circunferência, uma reta tangenciando essa circunferência e uma outra reta tangenciando essa mesma circunferência. Beleza? Mas nós conseguimos aí chegar à conclusão, né? Conseguimos perceber aí que essas retas, a reta R e a reta S, elas são paralelas. Se elas são paralelas, quer dizer que a distância entre elas é fixa, não muda.
tá? Já que elas não possuem nenhum ponto em comum, tá bom? E essa distância entre essas duas retas, como elas são tangentes à circunferência, tá? Essa distância seria justamente o diâmetro dessa circunferência chamada de C. Beleza? Tá? Bom, então vamos lá. Vamos calcular a distância entre essas duas retas. E aí nós teremos o diâmetro da circunferência. Ele quer saber a área. O raio é a metade do diâmetro. Aí já era, matamos a questão. Tá? Bom, para isso, para calcular essa distância, eu vou pegar um ponto qualquer sobre a reta R. Tá? Repare o seguinte, eu vou pegar um ponto aqui o mais simples possível para facilitar a nossa vida, né? Então, se o x for zero, gente, se você substituir zero aqui ó, na equação reduzida, vai ficar menos 3/4 vezes zero dá zero, e o y seria igual a 1. Então, esse ponto está sobre essa reta. Beleza? Agora, eu vou calcular a distância desse ponto até a reta S. Então, nós devemos calcular agora a distância de um ponto até uma reta. Lembrando que ponto nós usamos letra maiúscula e reta letra minúscula para nomeá-los. A distância entre ponto e reta é dada como sendo módulo. Agora eu vou recorrer, gente, lá à forma geral, tá? Eu tenho aqui os coeficientes 3, 4 e menos 19. Então, vou colocar eles aqui no módulo. 3, 4 e o menos 19. Beleza? Dividido. Repare que o 3 e o 4 eles vão aparecer aqui embaixo, ó, elevados ao quadrado, cada um deles, né, e somados. E as coordenadas do ponto, elas multiplicam aqui o 3, o x multiplicaria o 3 e o 1 multiplica o 4 aqui. Tá? E tudo isso que está no numerador está sendo somado. Como o menos 19, nós temos ali menos 19, nós colocamos os parênteses, né? Pronto. Aqui nós temos a distância euclidiana entre um ponto e uma reta, que é a mínima distância possível. Tá? Bom, então isso daria o quê? O módulo, essa multiplicação dá zero, aí 4 vezes 1 dá 4, mais com menos 19 dá menos 19, dividido, olha lá, pela raiz, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 com 16 é 25, então nós teríamos a raiz de 25. Então, isso implica no módulo de menos 15 dividido por 5. Tá? Módulo de menos 15 é 15, então 15 dividido por 5 resulta em 3. Esse é o diâmetro da circunferência C, tá? E também a distância entre as duas retas, que são paralelas. Tá joia? Como ele quer a área desse círculo, né? Então o que a gente faz? A área de um círculo é calculada de que forma? Π multiplicado pelo raio. Vou usar o raio aqui, gente, vou usar R maiúsculo ao quadrado. Tá joia? Então, a área seria π, que multiplica, cuidado, tá? Porque esse 3 é o diâmetro, o raio seria a metade do diâmetro, 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, a área resultaria em π, que multiplica 9/4, ou, né, 9/4 de π. Beleza? Então, nós teríamos aí a alternativa E como sendo a alternativa correta para essa questão. Tá joia? Então, se você gostou dessa resolução, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal. Até a próxima.